Olá, meu nome é Robson, mais uma vez aqui estamos de volta com o tema educação. Agora comigo aqui o Eduardo, a gente vai bater esse papo rápido aqui e tentar trazer mais alguns pontos, fazerem algumas provocações, né? Eu gosto muito das provocações aqui, somos da filosofia, Eduardo também é um filósofo, então essa acho que é a principal função, né? Já é uma outra discussão qual que é a função da filosofia, mas eu aposto que é a provocação, muito mais do que as respostas. Falando em educação, qual que é a principal função da educação? E, né, para iniciar as provocações aqui, você, Eduardo, acredita que exista alguma maneira de evolução fora da educação? Existe humanidade fora da educação? O que você nos diria a respeito dessa questão? Então, olá. Eu sou Eduardo, professor também de filosofia, embora a aparência duvide muito, mas é verdade. E acho que respondendo essa pergunta, já vai justificar o porquê essa aparência e essa preocupação, esse trabalho como professor. Bem, educação, no meu ver, ela é independentemente de qualquer programa ali curricular, qualquer ideia, qualquer teoria, mas educação é algo natural, né? Ou seja, é uma maneira de a gente se transformar como ser, como o nosso ser. O que define o ser humano não é só simplesmente o corpo, simplesmente ali os hábitos animais, mas também são as ideias, especialmente a dimensão imaginativa. E a educação, tradicionalmente, assim, naturalmente ocorre geralmente das pessoas, dos fenômenos que a gente tem na cultura que nós vivemos, onde nós somos preparados de uma maneira natural a viver uma certa mentalidade comum, coletiva, comunitária. O porquê que a educação é algo tão necessário e, portanto, tão importante? Porque é a nossa maneira de se comportar como humano de verdade. Sem educação, sem essa construção de si, a gente se transforma num animal simplesmente inteligente. E o grave problema nisso é que a falta dessa transformação, dessa construção, faz com que a gente se transforme num fenômeno natural tão bruto, tão caótico quanto a devastação de uma tempestade que ocorre por aí. Então, a grande importância da educação é nos formarmos como seres humanos. Mas aí tem a seguinte pergunta, que daí eu faço agora para o professor Robson. O que é ser humano? O que define um humano, um animal inteligente, de simplesmente um animal instintivo, que faz a coisa de uma maneira ali programada, entre aspas, geneticamente determinada, o que faz com que a gente se difira tanto de um animal aí nessas condições selvagens, brutais, né? Pegando essa sua pergunta, eu vou trazer para construir o seguinte exemplo só para a gente depois vir para uma resposta. Imagine uma serpente, né? Porque eu falo para serpente que muita gente tem medo de serpente, medo de cobra e tudo mais. Então, imagine uma serpente peçonhenta, se ela tivesse o mesmo grau de inteligência que o ser humano tem, o quanto ela poderia ser perigosa. Então, ela poderia criar N maneiras de injetar a peçonha nela, por vontade própria, por maldade, não só por necessidade de alimento e tudo mais. Ela criaria todo um universo de serpente, no qual, no emprego dessa inteligência, ela poderia causar muitos problemas a nós, inclusive a nossa própria extinção. Nós somos a serpente. Então, a inteligência necessária, ela é fundamental, ela é uma grande ocorrência entre a espécie humana, mas, aí tentando responder aqui a sua pergunta, né, o que nos torna seres humanos é a razão. Isso é um clássico para o filósofo. Inteligência e razão são níveis diferentes de você pensar em sabedoria, em conhecimento e tudo mais. A minha crítica eu faria da seguinte maneira para tentar responder isso. Nós somos uma sociedade, uma civilização extremamente sofisticada, extremamente inteligente, celular, satélites, mundo high-tech. Isso é de uma sofisticação da inteligência admirável, porque é de uma inteligência assim muito avançada. Entretanto, nós não estamos no mesmo nível equilibrado com a razão. Um clássico aqui para apelar, essa mesma inteligência, ela causa uma quantidade, por exemplo, de armas nucleares, guerra da Ucrânia e tudo mais, essa preocupação volta à baila, capaz de destruir não a humanidade, mas a vida no planeta. Ou seja, isso para mim é uma evidente falta de razão, de racionalidade. É desumano, é desumanidade. Então, nós temos pessoas entre nós extremamente sofisticadas, extremamente inteligentes e anti-humanas. Né? O que é um ser humano? Um ser humano é alguém que
obviamente, tem essa inteligência, como você falou, eu também concordo, não precisa ser uma inteligência acadêmica, só quem tem diplomas, não, né? Você pode ser um caiçara, você pode ser, enfim, uma pessoa que aos olhos da sociedade é uma pessoa humilde e dotado de muita inteligência e de racionalidade. Essa racionalidade, ela vai fazer você reconhecer a sua presença no mundo, a oportunidade do que é ser esse ser humano, o que é carregar essa carga de razão, né? Se perceber no mundo e perceber a responsabilidade que isso é. E aí quando você começa a perceber a responsabilidade que é ser vivo e ser inteligente, aí você caminha para ser uma pessoa mais humana. É um grau um pouco mais elevado do que simplesmente o animal que pensa. Eu acho que é essa palavra que você falou agora há pouco, se referindo à razão, né? Percepção. Percepção. O que talvez a gente faz com que perceba, ou seja, constate aí uma grande diferença entre os animais, é que a nossa espécie como ser vivo é aquela que tem uma imensa profundidade de percepção. E não só sensorial. Talvez aí a razão ela começa a se confirmar como um instrumento de sobrevivência. Não talvez a inteligência acadêmica, que a gente critica muito, como um passatempo, uma exclusividade, um privilégio, algo Exato. que surge pela falta do que fazer, do que trabalhar. Claro que não, né? Conhecimento, inteligência e razão são todas associadas com o fato de a gente conseguir sobreviver, ter vida melhor, né? Exato. Então, aí acho que seria a educação algo que proporcionasse esse fomento, esse cultivo dessa típica característica, talvez, digamos assim, instinto da razão, né? Essa nossa característica utópica, maneira de se definir como ser vivo, que é ter essa profundidade sensitiva, sensorial, não só fisicamente, mas especialmente espiritualmente. Aí começa o nosso assunto propriamente dito sobre a importância da educação. Robson, agora me defina aí, já que estamos falando de percepção, de sensação. A razão, assim, a gente sabe que é uma profundidade de sentimento muito grande do ser humano. O que acontece quando a gente não tem essa sensibilidade desenvolvida? Eu diria, para pegar uma questão mais poética dentro da filosofia, a falta de razão é a doença da alma. Vou explicar, mas isso é muito sério. Né? Por que é a doença da alma? Vamos pegar o caminho contrário. Quanto mais razão você tiver, você se aproximar da razão, né? Razão você tiver no sentido de você ser racional, portador de processos ali que enxergue o mundo e construa o teu ser no mundo. Razão, eu sei que eu existo, eu sei onde eu estou, eu quero saber onde eu estou, eu quero saber o que é vida. Esse processo da razão, infalivelmente, ele vai te colocar diante de uma questão que é humana das mais terríveis. Porque quando você descobre a razão, você descobre que você é um ser limitado e que você vai morrer. Uma das razões pela qual a gente não quer a razão. A gente quer a tecnologia, a sabedoria e tudo mais pra gente achar que a gente vai ser eterno. A razão, ela meio que vai no choque. Mas para a filosofia é aí que está a beleza da razão. Porque quando você descobre a morte, você descobre a beleza da vida. Você descobre a beleza de estar saudável quando você passa pela doença. Você descobre a beleza de ter uma boa vista, eu já não tenho mais, né? Quando você começa a usar óculos. Aí você percebe como era legal quando você não usava óculos. Então, num processo de, sei lá, milhões de anos, quando houve, né, esse arrasto para a evolução, o homem começou a se perceber no mundo. Ele começou, eu costumo na sala de aula falar assim, olha, o cavalo, ele não vai beber água na margem esquerda do rio, porque ele fala assim, olha, eu gosto muito de vir beber água aqui, porque eu lembro do meu pai, que quando eu era um potrinho ele vinha aqui, e aí à tarde o sol, quando ele tá caindo, fica uma luz tão bonita, inclusive eu tenho uma fotografia que é da minha infância que eu guardo, o cavalo não tem essa experiência. Ele bebe água porque ele bebe água, ele vai pro rio porque ele vai pro rio, ele tem uma programação genética natural que o desconecta do mundo ao estar conectado com o mundo. Sim, sim. Entende isso, né? Agora, o homem não. Por algum motivo, o homem, ele conseguiu transcender isso. Então, dentro de um processo de evolução, é claro que isso não é que aconteceu do domingo para a segunda, mas aquela pessoa, quando ela se deparou com aquela situação na beirada do rio, ela sentiu prazer por essa presença, ela sentiu prazer de observar o sol, ela sentiu prazer pela cor da grama, ela sentiu prazer pelo rio. Ela começou a pensar o seguinte, por que será que a água corre por esse lado, para esse lado? Por que será que o sol está se movendo? É claro que não é tão... Será que o sol se move? Ou seja, essas questões
Começaram a fazer o homem se perceber na situação da existência. Eu existo. Essas próprias questões já talvez surgiram por essa típica sensibilidade. Sensibilidade. Sentir que é importante a gente, talvez, se preocupar com a nossa presença no mundo, né? Exatamente isso. Porque aí a gente começa a perceber que a razão, ela não é somente um instrumento para a gente fazer o que a gente deseja, mas justamente é o próprio desejo. É o próprio desejo. Ou seja, aquela própria pulsão que me faz mover. Porque a partir do momento que eu sinto que, olha, tem algo, um obstáculo, tem alguma coisa para ser superada, eu racionalmente, percebendo isso, eu vou lá e distribuo a minha energia instintiva, vamos dizer assim, a minha energia animal, para fazer essa alteração devida. Então, não é simplesmente viver por um caos, né? Os gregos antigos denominavam caos como aquele deus da desordem, da confusão, da separação. Então a gente coloca ali o cosmos, que é o outro deus antagônico, que é de ordem, de união, de proteção, né? Faz sentido, percebe? Exatamente. Por que é um ser humano? Porque ele é um animal que transcendeu essa condição animal natural e ele busca, durante essa sua existência, um sentido para essa existência. Não é um deixa a vida me levar, a vida leva eu, tanto faz. Sim. Percebe? Eu uso essa roupa, se você for olhar no microscópio da existência, tem um motivo porque eu tenho essa roupa, tem um motivo que você tem essa roupa, tem um motivo porque esse espaço é decorado dessa maneira, por que você fala dessa forma, por que você tem aqueles amigos, por que você namora com aquela pessoa. Tudo tem uma ordenação, uma ordem que para nós faz sentido. Quando a gente mergulha no caos, né, falando assim agora, fica muito óbvio, tudo deixa de ter sentido, torna-se desumanizado. Então, qual que é o grande intuito humano, qual que é a grande pretensão do ser humano? Dar ordem ao caos. Exato. Aí entra a razão. A beleza da razão, a beleza da filosofia, a beleza... E eu volto para a pergunta. Existe possibilidade de a gente encontrar essa ordem fora da educação? É uma pergunta que eu te faço agora. Então, não. Simplesmente assim. Porque educação é justamente a gente fazer esse fomento, esse cultivo, esse crescimento dessa sensibilidade. Os professores que não fazem isso, passam conteúdo ali porque é o que eles arranjaram para fazer da vida, são pessoas que não estão associando a essa ideia de cultivar consciência e, portanto, são pessoas que não estão nem aí se a humanidade vai se destruir por esse caos que, por não ser sentido, né, não ter razão fomentada, cultivada, ele vai continuar existindo. E causa é separação, é divisão, é destruição. É como a gente abandonar o eu internamente, mas coletivamente também. Você abandona ele e vai se desenvolvendo brutalmente, porque a gente tem uma pretensa ideia de que a brutalidade do mundo, ou o mundo em si, começa depois da minha consciência, depois daquilo que eu conheço, depois daquilo que eu percebo, mas não, o mundo brutal começa internamente. O coração batendo simplesmente, as veias, as bactérias, as células que estão morrendo, a comida que você come e sem você pensar e decidir o estômago produz o ácido, isso é brutalidade. Exato. Isso é deixar as coisas se desenvolver de uma maneira natural. Então, a falta de educação permite, né, que essa brutalidade se desenvolva sem nenhum tipo de interrupção, sem nenhum tipo de intervenção. Então a gente chega na palavra clássica, na etimologia da educação, da palavra educação, que é educare, ou seja, conduzir para fora daquela brutalidade, daquela crosta naturalmente construída pelo nosso medo de morrer, o nosso medo instintivo animal de morrer, que surge por essa capacidade tão grande de imaginação nossa, do ser humano, da razão, e faz com que a gente saia para esse mundo narcísico, né, de eu sou poderoso, eu sou o dono de tudo, eu posso tudo. Por quê? Porque é uma estratégia brutal de a gente sobreviver. Mas isso não garante que essa brutalidade, de fato, dê aquilo que ela imaginativamente promete, porque afinal não é só o mundo interno, mas o mundo de fora precisa ser alterado. É uma somatória de mundos aí, né? É o seu mundo interno, o meu mundo interno querendo explodir, o seu querendo explodir, o dele querendo explodir, o dela querendo explodir, e sem essa ordenação da educação você vai ter uma somatória de explosões que vão explodir o mundo. O caos vai ser a educação cultivado. é o caminho contrário a isso, né? É a maneira como a gente
inventou, descobriu através da evolução, de criar mecanismos para transcender essa condição, estar além dessa condenação. Né? Daí a beleza da educação, a beleza de ser professor. Exatamente, é beleza no sentido não necessariamente ali estético, arrumadinho, bonitinho, beleza no sentido de sentir a coisa ordenada, sentir prazer, beleza no sentido de gozo, de satisfação. Eu tô vendo a coisa organizada ali, eu tenho vontade de ver isso. Então é uma maneira de a gente sobreviver, sobretudo. A gente tem que sempre alterar a brutalidade individual, interna, essas pulsões, esses instintos que são da nossa natureza animal. Ser humano, portanto, é ter espírito, é ter razão, é ter essa sensibilidade de que não é só o mundo que está ali acontecendo no caos, na natureza, mas eu internamente, se eu não intervenho nesses desejos mal elaborados, se eu não presto atenção naquilo que eu penso que é verdade, que eu penso que é correto, se eu não altero a mim mesmo, não dou esse polimento de si, eu próprio me desenvolvo de uma maneira brutal. E é o que acontece. Acontece que a gente deixa de ser humano. E o que acontece de a gente deixar de ser humano, a gente se torna um animal extremamente inteligente, que pratica violência com inteligência, que pratica medo com inteligência, que elabora, de crueldades, né? Elabora uma brutalidade muito, muito intensa, uma estrela, brutalidade sofisticada. Olha que estranho isso, né? É interessante que essa noção de educação como formação, como construção de si, como polimento de si, é o que deu origem a muitas palavras que hoje basicamente a gente já subverteu o significado delas. Pesquisando a etimologia, eu gosto de fazer isso, a gente descobre que erudito, de origem latina, vem de aquilo que deixou de ser rude, e erudito. Então aquilo que deixou de ser bruto, aquilo que deixou de ser ali aquela coisa grotesca e grossa e de fato aqui que não tem um sentido esteticamente humano. E o erudito era aquele que era educado, ou seja, aquele que foi polido, aquele que foi transformado. E o não erudito é aquele que simplesmente não faz parte dessa dimensão do conhecimento, não entende, mas não porque ele não quer fazer isso, não porque ele não tem esse acesso, mas simplesmente porque ele internamente não foi modificado. Exato. Então a ignorância talvez seja aí não uma escolha no sentido de que nós escolhemos ser ignorantes, mas a ignorância no sentido de uma decisão, é uma coisa projetada, a gente projeta essa falta de sensibilidade quando a gente simplesmente não se preocupa em tê-la, né? Então a ignorância ela mesma se torna um fruto da nossa natureza brutal. Preferir a fantasia, preferir o mito, preferir tudo aquilo que eu sei que só existe na minha cabeça, porque afinal é aquilo que me faz ter o prazer de sobrevivência. Olha que coisa mais brutal do que essa. Que cavalinho mais satisfeito ao beber dessa fonte, né? Pois é. Sendo bastante irônico, né? A gente diria aí que essa ignorância é fruto do conhecimento. Porque você nasce com a capacidade de conhecer e você pode conhecer, mas ao mesmo tempo você não transcende para o espírito e todo esse conhecimento ele vai alimentar a sua brutalidade. Antigamente eu era movido por um instinto, ou eu tinha medo de você e fugia, ou achava que você era uma ameaça, ia lá e te mordia, ou batia com uma pedra na cabeça se eu já estivesse usando as minhas mãos, e assim a gente resolvia as coisas. Aí eu tenho um grau de inteligência, eu consegui manipular o ferro, eu consegui criar ligas ali, eu não sabia muito ainda de química, mas já estava sabendo misturar algumas coisas e tudo mais, dar um salto ali, eu consegui inventar um revólver. Agora eu não te mordo mais, eu dou um tiro na sua cabeça. Eu sou muito inteligente para isso. Tá? Mas percebe que existe um limite aí, que é a falta do espírito, é a falta da educação. A necessidade de destruir o outro ainda é uma coisa muito primitiva em mim. Apesar da minha inteligência, da tecnologia, do revólver, da manipulação do ferro e tudo mais, e conter esse tipo de tecnologia. A gente pode dar um salto maior, internet hoje e tudo mais, quanto isso não é utilizado para destruir reputações e tudo mais, que é uma demonstração de inteligência sofisticadíssima para o caos. Mesmo a gente percebe a pandemia, quando começou a ter aquela mudança drástica das rotinas já viciadas, do meu vício, das minhas maneiras de
de conseguir esse prazer animalesco, né? Ou seja, eu trabalho todo dia, diariamente, para conseguir ter o dinheiro para pagar os meus vícios do final de semana. Agora não tem mais final de semana, tem um bloqueio chamado pandemia. Indeterminadamente você não vai voltar a fazer isso. E a inteligência de um animal, né, de um ser humano que não foi se tornado humano por não ter sido educado, qual foi? A gente percebeu muito bem. A grande elaboração de teorias da conspiração, de que isso foi uma criação de um laboratório para poder vender máscara, para poder dar dinheiro para uma emissora tal, para poder fazer... Ou seja, são coisas muito complexas que surgiram por essa inteligência, mas que não são humanas, nesse sentido que a gente está falando, né? Ou seja, é uma produção quase que brutal do instinto de não morrer. Você vai defender a tua existência individual como um animal selvagem porque você simplesmente foi impulsionado pelos teus organismos psíquicos, a sua configuração mental tá ali, você tá vivo, você é um ser vivo. Então, naturalmente, isso vai acontecer. E inteligente, né? Vivo e inteligente, inteligentíssimo. Porém, uma inteligência que não é humana. Exatamente. Inteligência que não foi polida, não foi direcionada. Foi educada. E uma das coisas que a gente chega nesse ponto, desemboca nessa conversa, é que qual é o sentido da vida? Já que a gente está falando de sensação, percepção, que ser humano é você perceber. Então, qual que é a percepção de que a vida vale a pena nesse contexto? Eu sou uma pessoa educada. Se eu sou uma pessoa educada, então eu sei, eu percebo, eu tenho consciência, eu tenho razão. Essa razão, essa sensibilidade vai fazer com que a gente consiga perceber a beleza, um ponto, um objetivo, uma meta, talvez, a gente pode dizer esses nomes, que fazem com que a minha energia de vida, essas pulsões, esses instintos, essa energia mesma, aquela banana que eu como se transforma em nutriente, que vai se transformar em carboidrato, que vai se transformar no movimento da minha mão, isso, né, começa a ganhar uma direção. Porque afinal eu senti essa direção, mas essa direção sentida só está na minha imaginação. E é aí que a gente chega no sentido da vida. Não é simplesmente encontrar um ponto ali onde a vida não morre. Uma grande revelação. Mas sentido da vida para um ser humano é o desejo. É aquilo que ele sabe que precisa. É aquilo que faz com que ele se sinta mais vivo. Exato. Né? Então, a gente só consegue ver esse sentido da vida quando a nossa razão, nossa consciência está no estado sóbrio. Ou seja, quando ela não está anestesiada, não está insensível para si mesma. E aí vem a importância da educação nesse aspecto, né? Ela vai atuar diretamente no desejo. Né? Exatamente. Reconhecer, né? Fazer essa sensibilidade de si mesmo, olhar e voltar para si mesmo. Aí perceber a coisa que está rolando na tua cabeça, no teu corpo, especialmente na cabeça, porque aí auto-perceber, né? E aí a gente encontra o que eu quero. O que eu quero não, né? Mas corretamente o termo o que eu desejo. O que eu desejo. E o que eu desejo é aquilo que involuntariamente que me faz mais vivo. Tem uma frase do Nietzsche que ele fala isso, né? O que não me mata só pode me tornar mais forte. Tá. Porque afinal, se não me matou é porque eu tenho vingança da minha presença aqui, eu tenho força para estar aqui. Então eu acho que a educação nesse aspecto, nesse ambiente que nós estamos falando aqui, ela é nada mais, nada menos do que construir um ser humano. O ser humano não nasce pronto, ele precisa ser ali sempre formado, assim como uma montanha que está sempre formada pelos diversos fenômenos da natureza, chuva, erosão, as placas tectônicas colidindo. O ser humano também está sendo formado. Só que ele só é formado mesmo quando alguém, professor ou educador, vai lá e estimula esse ponto típico de si mesmo, que é a consciência, que é a razão. Caso contrário, a gente vive de uma maneira brutal. Então, educação só pode ser definida como aquilo que nos torna humanos, aquilo que nos, de fato, vinga esse significado de humanidade. Senão, a gente se transforma ou permanece se desenvolvendo como um animal aí selvagem, instintivo, brutal, e afinal não é isso que faz com que funcione todo esse esquema de ordem e razão que se chama civilização, sociedade, tecnologia. As coisas se desunem, se desintegram pelo caos, né? Caos é isso, é desintegração, desunião, destruição. A gente precisa ter ordem, precisa ter consciência, precisa ter humanidade, né? É isso aí. Então, entendam
o quanto educação é fundamental, né? Por isso que se fala tanto em educação. Obrigado pela atenção, obrigado, Eduardo, até a próxima. Até a próxima.